Olá, estudantes. Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos estar dando continuidade, à aula de porcentagem 2, ainda relativa à semana 1 do PET 3. E a nossa habilidade de hoje é resolver problemas que envolvam porcentagens com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação de taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Bom, lembrando que isso daqui, tecnologias digitais é o uso da calculadora, é o uso do celular, é o uso de um computador aí para você fazer a conta. Mas nós vamos aprender aí como fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos estar falando de como que eu acho uma taxa de porcentagem. Às vezes você chega num local e a pessoa fala assim, eu te dou um desconto de R$10. Mas esses R$10 correspondem a quanto? A 10%, a 20%, a 30%? A quanto que isso corresponde? É importante a gente saber achar essa taxa aí, essa taxa de porcentagem. E nós vamos começar com um exemplo simples, para você entender o que é, e aí, na medida que nós formos caminhando, nós vamos chegar exatamente naqueles problemas onde a gente dá descontos sucessivos. Por exemplo, você ganha 10% se você comprar à vista e mais 5% se você pagar em dinheiro. Então, como que funciona isso? Quando você tem dois descontos assim diferentes, como que você faz essa conta? Como é que pensa nessa conta? Então, nós vamos chegar nesse ponto na aula de hoje. Mas vamos começar, então, primeiro, entendendo o que é uma taxa de porcentagem. Como é que eu acho uma porcentagem? Vamos lá. Numa sala com 44 alunos, 33 são meninas. Qual é a taxa de porcentagem das meninas dessa classe? Então, eu quero saber a taxa de porcentagem das meninas. Então, como que eu faço isso? Eu simplesmente divido. É isso mesmo, eu divido 33 por 44. E aí, como eu já disse, você vai usar o celular, você vai usar uma calculadora, Você vai fazer a conta lá, aqui eu já fiz a conta, e 33 dividido por 44 dá 0,75. E isso equivale, igual nós vimos na aula passada, pedi para você treinar a semana, lembra? 0,75 é a mesma coisa que 75%. Então, aí a coisa começa a fazer ideia. Se eu falo 75% são meninas, eu consigo ter uma ideia mais clara, A cada 100 alunos, 75 são meninas. Então, já consigo ter uma ideia de como que é a escola, tá vendo? Então, a porcentagem, ela é muito útil quando você quer ter uma ideia da coisa, Mesmo que você olhe só na sua sala, por exemplo, mas você tem uma ideia da escola. Na minha escola, então, tem mais meninas, bem mais meninas do que meninos, tá vendo? Ou o contrário, pode acontecer. Ou você vai chegar à conclusão aqui que está perto de 50%, então tem metade de meninos, metade de meninas. Também a gente pode chegar nessa conclusão. Um outro cálculo, Numa sala de aula com 41 alunos, 29 são meninas. Qual é a taxa de porcentagem das meninas dessa classe? Então, a mesma coisa, nós vamos fazer aí, 29 dividido por 41, e aqui vai dar um número aproximado, tá vendo? Aqui na sua calculadora vai ter até mais algarismos, tá certo? Vai dar, por exemplo, 0,77, e aí como que você pensa isso? Você pensa só até o terceiro aqui no máximo, para ficar exatamente isso, Você vai pensar a vírgula, você vai andar dois números, 70,7. Então é 70,7%. Porque quando você faz a conta, vai te dar um número com vírgula. Então é importante você saber entender aquele resultado. Você vai pensar que a vírgula andou dois algarismos, no caso aqui o 7 e o 0, então a vírgula vem para cá, que é o que está aqui, 70,7. Então 70%, você pode pensar em 70, 71, não vai fazer muita diferença no entendimento. Então 70% são meninas. Quer dizer, então, que 30% são meninos, tá certo? É bem simples da gente estar entendendo, basta dividir, só isso. De novo, numa eleição, de um total de 50 mil eleitores, compareceram às urnas 48.554. Qual é a taxa de porcentagem aproximada das pessoas que não votaram? Bom, e aqui agora
Eu não estou perguntando qual que é a porcentagem de eleitores que foram na urna. Quem não foi. E aí, como é que você acha que eu devo fazer essa conta? Né? Eu estou querendo saber, não é essa porcentagem desse número. Porque se fosse a porcentagem desse número, era só dividir. Mas se eu fizer isso na calculadora, eu vou ter a porcentagem de quem compareceu à urna. E como que eu faço para saber de quem não compareceu? Então, como que eu faço? Simples. Eu subtraio o total menos os 48 mil. Tá vendo? 50 mil é o que tinha, 41 compareceram. Então, quantos não compareceram? Quantos que não foram lá votar? 1.446. E aí eu faço a conta por aqui. 1.446 dividido pelos 50 mil. E vai dar esse valor aqui, né? 0, esse valor. E aí, como eu disse, você vai andar 2 algarismos. Você vai pensar sempre 2, ó. 1, 2. Então você vai colocar a vírgula aqui atrás do número 2. Então 2, pode pensar em 3%, né? Então 3% dos eleitores não compareceram à urna para votar nessa eleição aí, tá certo? É assim que as pessoas pensam. Então quer dizer que 97%, por exemplo, compareceram às urnas, tá certo? Agora, aumentos e descontos sucessivos. Lembra que eu falei que a gente ia chegar nesse ponto, que a gente ia estar falando de compra, de como que chega, como que faz isso aí? Exatamente. Então agora nós vamos começar a entender como é que eu faço uma coisa, depois a outra, como que eu digito isso na calculadora. Então vamos lá. Ó. Multiplicando os fatores individuais, obtemos o fator acumulado. Um produto que custava R$ 120, teve um desconto de 10%. E após alguns dias, teve um aumento de 10%. E aí vem a pergunta, o produto teve um aumento, diminuiu ou permaneceu com o valor original? Veja bem, ó, você deu um desconto de 10%, por exemplo, você comprou a coisa lá de R$ 120, mas pagou à vista, o cara te deu um desconto de 10%. Então, ele te deu um desconto, mas você volta, né? E ele vai te dar um aumento, você resolver devolver a mercadoria, então ele vai te aumentar 10% daquele valor antigo que você tinha pago. Você aceitaria? O que você acha? Você acha que você aceita? O cara fala, então eu vou te dar 10%, porque eu te dei um desconto de 10%, então agora eu te dou um aumento de 10%. Aí você fala, legal, bacana. É isso que você falaria? Pois é, se você falar isso, você vai estar errado. Veja bem, quando eu dou um desconto, né, de 10%, então 10% de 120, dá R$12. Lembra que nós fizemos uma conta ontem até de cabeça, né? Lembra que 10% é só tirar o zero. Na última aula nós aprendemos isso. Então R$12. Então se ele te deu um desconto de R$12, eu vou fazer 120 menos 12, que vai me dar R$108. É o que você pagou. Então aplicou o desconto, foi para 108, tá certo? E agora vamos pensar naquela coisa que nós pensamos. 10% de 108. Agora ele vai te dar o aumento de 10% de novo. 10% de 108 é 10,80. Né? Lembra que é só colocar a vírgula, pensar no último algarismo lá. Ó. É como se eu estivesse tirando o último algarismo. Lembra que eu te expliquei semana passada? Então, 10,80. Então, só que 10,80 mais 108 dá 118,80. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que se você der um desconto, não é, de 10% e depois dá um aumento de 10%, não volta para o valor original, tá certo? Não volta. A conclusão é que o valor teve uma diminuição de R$ 1,20, né? É como se a pessoa estivesse devolvendo R$ 1,20 a menos. Tá vendo? Então aquela pergunta que eu te fiz lá no início, se a pessoa, você chega na loja, a pessoa te dá um desconto de 10% para você pagar, e na hora que você vai devolver a mercadoria, ela fala, então eu vou te devolver os 10%, mas em cima do valor que você pagou, isso não vai dar certo, tá certo? Porque você vai acabar recebendo, no caso aqui desse valor, R$ 1,20 a menos, tá vendo? Então descontos sucessivos, essa coisa de fazer uma porcentagem, depois a outra, é em cima do valor antigo. Então não volta para o original, tá certo? Muito cuidado com isso.
vamos pensar num outro detalhe aqui, ó. Um produto que custa R$ 1.500 teve um desconto de 30%. E após alguns dias teve um aumento de 20%. Você já deve estar começando a pensar aí, né? Isso daí não vai dar certo. Em mais alguns dias, sofreu outro aumento de 10%. O produto teve um aumento, diminuiu ou permaneceu com o valor original? E agora eu acho que você já sabe responder. O que você vai responder aqui, ó? Vamos lá, ó. Descontou 30, aumentou 20, depois aumentou 10. E aí, o que você acha que vai acontecer? Descontou 30, aumentou 20, aumentou 10. Se você for pensar em 20 e 10, vão dar 30. Então você vai estar pensando assim, vai voltar para o valor original. Ué. Eu descontei 30, aumentei 20, aumentei 10, eu aumentei 30. Será que é isso que acontece na verdade? Você acha que acontece isso? Então vamos lá. Eu vou pensar primeiro no desconto. 100% menos 30. 100% menos 30, que é o desconto, eu estou descontando, eu estou tirando, vai me dar 70%. Ou seja, 0,7. Está vendo? Se eu estou aumentando 20%, eu estou aumentando 20%. Então eu tenho 1,2. É como se eu tivesse 120. E 120% é 1,2. Se eu aumentar 10%, é 1,1. Tá certo? Então, se eu estou tirando de 1, eu posso pensar em real, por exemplo, de R$1 eu tiro 30 centavos, eu fico com 70. R$1 mais 20 centavos, eu tenho R$1,20. Não tem problema nenhum você colocar o zero aqui. Se eu tenho R$1 mais 10 centavos, eu tenho R$1,10. Como eu disse, o zero aqui não vai alterar nada. Se você colocar na calculadora, ele nem vai aparecer. Não é que a calculadora está com defeito, não. Na hora que você coloca 1,20, ele lá na conta ele vai aparecer só 1,2 mesmo. Esse zero aqui não aparece, tá certo? E aí nós vamos fazer a conta usando esses valores aqui, ó. Então, me acompanhe. A redução de 30 equivale a 0,7. O aumento de 20, 1,2. E o aumento de 10, 1,1. Vamos usar esses valores. Então, olha aqui, ó. Para calcular o valor final, nós vamos pegar o valor que estava, não é? Original, 1.500. Vamos multiplicar por 0,7. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou tirando 30%. Vou multiplicar por 1,2, que quer dizer isso? Eu estou aumentando 20%. E eu vou multiplicar por 1,1, que quer dizer isso? Que eu estou aumentando 10%. E o total dessa conta foi 1.386. E aí eu tenho certeza que lá naquela pergunta que eu te fiz, você acertou. Você falou o valor vai ficar menor, não é? Se a gente aumenta e depois, se a gente diminui e depois aumenta o mesmo valor, sempre o valor no final vai acabar sendo menor. É exatamente isso que a gente tem que entender nessa conta, tá certo? Como fazer essa conta na calculadora? Do jeito que está aqui. 1.500, aperta a tecla de vezes, 0,7 vezes 1,2 vezes 1,1. E aí você vai ter essa resposta, tá certo? Como eu disse, é o uso de tecnologia. Aqui, como eu estou dando a aula, já está tudo pronto, que é para te explicar. Mas aí você pode estar fazendo depois, ou acompanha aqui comigo, na próxima conta, você pode ligar a calculadora aí e fazer na conta enquanto eu falo, tá bem? Então, o que acontece? O valor não foi o mesmo, não é? É isso aí que a gente tem que estar atentando para esses valores, esses descontos e essas coisas sucessivas. Então vamos lá. Vamos pensar de novo aqui agora comigo. Um carro que custa 65 mil teve um desconto de 12, outro desconto de 8 e mais alguns dias um aumento de 24%. E aí eu vou te perguntar agora, ó, descontou 12, descontou 8. Então, descontou mais ou menos 20, não é? Você já viu que não é bem assim. Descontou 20%. Aumentou 24%. E agora? Você acha que você está ganhando dinheiro, perdendo dinheiro? O que acontece com o valor original? É esse raciocínio que você tem que ter. É o que acontece com o valor original. Vamos lá, o valor original vai aumentar, vai diminuir? O que você acha que vai acontecer?
Vamos às contas. Então, ó, desconto de 12%, é aquilo que nós estávamos falando. R$1 menos 12 centavos, 88. Desconto de 8%, R$1 menos 8 centavos, 92, 0,92. Aumento de 24, então aumentar é mais. 1 mais 0,24, 1,24, tá certo? Esses são os números que nós vamos usar para fazer a nossa conta. Eu estou descontando 12%, eu estou descontando 8% e eu estou aumentando 24%, tá certo? Quando eu faço isso, basta eu multiplicar esses números vezes o valor, não é isso? Então vamos lá, se você ligou a sua calculadora aí, vamos fazer a continha. Ó, 65 mil, que é o valor lá do automóvel, vezes o desconto de 12%, vezes o desconto de 8%, vezes o aumento de 24%. E aí, no caso, o que acabou acontecendo? O que aconteceu foi que o valor do carro realmente ficou maior, não é? Nesse caso, aumentou sim, porque os 12 mais os 8 dá 20%, e aqui passa de 22%. Na verdade, se eu tivesse colocado 22%, o valor seria o mesmo. E aqui eu coloquei 24% para o valor passar, tá certo? É preciso aí, a gente está começando a entender essa ideia de que se o valor vai ficar maior, se o valor vai ficar menor, porque senão você acaba se embolando, né, nessa questão de desconto. Você está negociando com a pessoa, eu vou te dar um desconto, eu vou te dar um desconto, mas eu vou colocar, por exemplo, no caso do carro aqui, eu vou colocar um suporte de telefone e eu vou aumentar uns 24%. E aí, se você pensar rápido, você fala, está aumentando só 4%, mas está me dando um suporte, eu vou sair na vantagem. Será? É isso que você tem que estar atento, não é? Porque às vezes a pessoa coloca um aumento e acaba te enganando com os dois aqui, né? Ou mesmo que fosse um aumento de 20% aqui, a coisa não ficaria muito boa também não, tá certo? Então vamos lá. Uma montadora de carro no ano passado direcionou 72% de sua produção de carros para luxo, para carro de luxo. Então ela resolveu, né, direcionar 72% só para fazer carro de luxo. Desses carros de luxo aqui, dos 72, 20 são o modelo lá que ela mais vende. Qual foi o percentual desse modelo em relação ao total da produção do carro do ano passado? Então, isso é muito comum acontecer quando a gente está numa empresa, quando a gente está num determinado coisa, a gente direciona, né? Eu vou fazer mais uma coisa, por exemplo, você está numa lanchonete, às vezes tem determinados meses que vende mais pastéis, por exemplo, do que salgado. E tem mês que vende mais salgado do que pastéis. Então você direciona, né, a massa, a farinha, toda para uma coisa ou para outra. Então isso é muito comum de acontecer. E a gente aqui, eu dei o exemplo de uma montadora de carro, mas no dia a dia isso ocorre muito. De você direcionar, vou comprar mais farinha para fazer salgado esse mês. Eu vou comprar mais farinha para fazer pastéis esse mês. E assim vai. Então, como que a gente faz essa conta? Então, vamos lá. Devemos calcular quanto valem 20% e 70%. Então, 20% vezes 70%, eu vou achar 14%. Então, 70 e 20 são 14%. A loja, no primeiro dia, vendeu 15% do estoque. Então, nós vamos ter aí que 15% mais 50% vai ser 65%. Então, no primeiro dia de liquidação, ela vendeu 15% do estoque, no segundo dia, 50% do restante, e não do estoque original. Ok? Vamos ao final do primeiro dia, quanto sobrou no estoque? Então, 100 menos 15, 85. No segundo dia, foram vendidos 50 desse saldo. Então, 85 menos 50, nós vamos ter aí essa conta toda, mas na calculadora vai se resumir a isso aqui, não é? A 42,5%. Então a resposta estoque não vendido corresponde a 42% do estoque original.
ok? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima aula. Um forte abraço para você.